Nós falaremos das funções da linguagem. E como nós temos 6 elementos da comunicação, nós também temos 6 funções da linguagem. E essas funções, elas estão ligadas aos elementos da comunicação. Então, vamos ver quais são as funções da linguagem. Bom, a primeira função da linguagem que nós falaremos é a função emotiva. Essa função da linguagem, ela está ligada ao elemento da comunicação emissor. Por quê? Porque a intenção da função emotiva, ela se caracteriza em falar do próprio emissor. Onde nós encontramos a função emotiva? Em cartas de amor, autobiografia, depoimentos, porque a intenção ali é falar sobre ele, sobre os sentimentos, sobre as emoções. Eu estava triste, eu estava feliz. Então, falar sobre minhas angústias, minhas vitórias. Então, por isso, função emotiva. Pode também ser encontrada em algum livro com o nome de função expressiva, tá? Mas o importante é lembrar que ela se caracteriza em falar de quem? Falar do emissor. A função fática, ela tem como característica chamar a atenção, abrir o canal de comunicação. Então, quando eu digo, olá, tudo bem, bom dia, eu estou o quê? Chamando a atenção para que eu abra o canal da comunicação. E a partir dali, eu estabeleça uma comunicação. Então, a função fática, ela procura o quê? Dar eficiência ao processo de comunicação. Função metalinguística. A função metalinguística é quando eu utilizo a língua para falar da própria língua, tá? Às vezes geralmente o aluno tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? A função metalinguística é quando eu utilizo o código para explicar o próprio código. Um exemplo bem claro da função metalinguística é o seguinte: quando eu tenho um dicionário, nesse dicionário contém várias palavras que são da língua portuguesa e o dicionário explica o significado das palavras da língua portuguesa. Então, predomina ali a função metalinguística, porque eu utilizei o código para explicar o próprio código. Bom, a função conativa, ela tem como característica convencer, persuadir, seduzir o receptor. Então, ela está com foco em qual elemento da comunicação? No receptor. A função comunicativa, ela predomina, né, os verbos no imperativos, ou seja, verbos dando ordem. Compre, adquire, você não pode perder. Porque a intenção é o quê? Convencer, fazer com que a pessoa compre realmente aquele produto, aquele objeto. E agora a função referencial. A função referencial tem como característica informar, passar o quê? Uma informação. Então, nós encontramos esse tipo de função em textos, né, jornalísticos. Por quê? Porque a intenção, o objetivo daquele texto é o quê? É informar, é passar para o leitor, né, ou o ouvinte, uma informação. E a função poética. A função poética, nós podemos encontrar esse tipo de texto em poesias, até em propagandas também. Em uma linguagem poética, o autor ele pode usar de rimas,
ele pode usar uma linguagem conotativa. Então, você pode me falar assim, professora, mas dentro de um texto, eu posso achar que esse texto, dentro de uma poesia, eu tenho a função poética, eu tenho a função conativa? Sim, dentro de um texto pode haver mais de uma função da linguagem atuando. Porém, o que é necessário é que você observe qual é a predominante, ou seja, qual é aquela que se destaca dentre as outras.